Bora lá, galera. Hoje a gente vai começar aqui a falar sobre os crimes cibernéticos, tá? Esses crimes cibernéticos, a gente vai falar dos crimes cibernéticos e os novos desafios para as forças de segurança policial. Então, nós vamos começar identificando de onde surgiu essa questão dos crimes cibernéticos, né? O que é que motiva esses crimes? Isso aí é bem importante, tá? O que é que motiva esses crimes? Olha só, os crimes cibernéticos são geralmente crimes de ódio, tá? E os crimes de ódio, eles têm uma pontinha lá naquele conteúdo que a gente trabalha das diferenças, tá? Vocês lembram que a gente fala sempre a questão das diferenças, né? Então, os crimes de ódio têm a ver com as minorias. Quais são as minorias mais afetadas dentro dessas questões aí relacionadas aos crimes cibernéticos? Primeiro, as minorias raciais, tá? Que nem são minorias no Brasil, né? Mas os afrodescendentes são foco do ódio dos crimes praticados pela internet. As mulheres também são foco, né? São alvo do ódio desse tipo de crime. Os homossexuais também são. E tem uma outra questão relacionada a esses crimes que, de repente, é a que mais impacta nos crimes cibernéticos de modo geral, que é a questão da pornografia, tá? E para falar em pornografia, a gente tem que ir atrás de uma ideia que é a da indústria. Porque aqui no Brasil e no mundo, a gente tem uma indústria fortíssima da pornografia. E aí a gente vai ter que remontar lá à antiguidade clássica e lembrar aquilo que Tia Pri fala sobre aquela discussão lá do Platão entre instintos e intuição. Vocês lembram disso? Olha só, o Platão falava lá, vocês sabem, o filósofo grego, né, o Platão, falava lá quase 5 séculos antes de Cristo. Ele dizia que os homens, né, o humano de um modo geral, ele tem duas características a serem desenvolvidas. Então, o instinto e a intuição. Só que essas características são diametralmente opostas. Digamos assim, bora para a biologia, vamos dar uma olhada pelo ângulo da biologia. Então, nós, seres humanos, temos ainda um cérebro chamado reptiliano, que ele fica aqui atrás da nuca, certo? É tipo o cérebro de um animal mesmo. Então, é esse o comando dos nossos instintos. Então, a sexualidade, a ideia de economia de energia, ou seja, o sono e a preguiça, estão aí nesse cérebro reptiliano. E a alimentação. Essa ideia de comer para guardar, porque os animais faziam isso, né? Eles guardavam no estômago com medo de que faltasse, porque realmente faltava. Então, essa questão da compulsão alimentar, a questão da sexualidade, digamos assim, sem freios que a gente tem hoje, e a questão da preguiça, do sono, do descanso, da procrastinação, essa coisa toda, tudo isso está relacionado nesse pacote aí inteiro ao nosso cérebro reptiliano, tá? Então todos nós temos. Só que nós temos um outro cérebro que os animais não têm, que é o chamado pré-frontal. Essa parte aqui da frente, que é um cérebro que tem no humano. Então lembrem, o humano é o homem sapiens sapiens, é o homem que sabe, que pensa. Só o humano tem esse tipo de cérebro, tá? O pré-frontal. Então o Platão dizia assim: se você quiser desenvolver o cérebro animal, vai ter que despertar no homem os instintos. Mas se você quiser despertar nele, se você quiser trabalhar nele a intuição, você vai ter que trabalhar com o pré-frontal. Pensa comigo, o que é que caracteriza o homem como humano? Não é o pré-frontal, porque o reptiliano todo animal tem, né? Não é só o homem. Então, se o que caracteriza o humano é o pré-frontal, pensem comigo, vocês acham que a gente deveria desenvolver os instintos ou a intuição? E pode acreditar que isso que vocês chamam de intuição, que na realidade nós chamamos aqui no senso comum de intuição, não é o que é intuição, tá?
Não é o que é. Então, assim, a gente tem muitos conceitos falsos por aí, circulando, né? No senso comum, que a gente chama. Então, desenvolver a intuição é o caminho para você desenvolver a humanidade. E desenvolver o instinto é o caminho para desenvolver a animalidade. Para que o homem fique mais próximo do animal, ele desenvolve o instinto. Para que o homem fique mais próximo do que há de maior no homem, de maior realização e poder, o homem precisa desenvolver a intuição. Então essa era uma discussão que se fazia lá no século V a.C. com muita seriedade, tá? O Platão tem muitos diálogos sobre essa questão. Ele e o Sócrates, e depois o Aristóteles também trabalhou enfaticamente com esse assunto, tá? Só que tem um detalhe aí, galera, tem um detalhe. A indústria faz o seguinte, pensem numa coisa, antes de falar na indústria, pensem numa coisa, os animais, né, eles comem, eles matam para comer, muitos deles, né, vamos pensar aqui nos carnívoros, considerando que o homem também seja carnívoro, né, então assim, os animais eles matam para comer, eles não têm, em maior parte, não são todos, mas a maioria não tem um parceiro certo sexual, então muitas vezes a gente vê assim, estudando a vida dos animais, vê que o leão, ele faz o quê? Ele toma a leoa do outro. O leão, ele como é que se diz? Ele tem relações lá, né, com a tigresa também. Então, o leão não tem muito isso de parceira. Já o tigre tem. Então, o tigre, ele é família, se une com a tigresa e fica, né? Naquela ali, constitui família, cuida, o leão já não tem essa questão. Então, assim, mas a maior parte dos animais não tem essa, não escolhe, digamos assim, fora da casa. Então, aquilo que a gente viu lá sobre a questão da família, da propriedade privada e do Estado, na nossa aula sobre propriedade privada, né, liberdade e democracia, os animais, eles não têm essa coisa de não ter relações sexuais com os filhotes que são irmãos deles, né, que nascem na mesma leva, ou filho e pai, né, não tem isso. Os animais não têm essa questão. Então, para eles, dá igual. Mas quando isso acontece aqui na sociedade, que são os casos de incesto, a gente se horroriza, né? Mas isso é uma ação animal, biológica. Estão percebendo aí a separação? Então, é característico do humano um processo de evolução em relação a essas questões. Daí a gente encontra o quê? Uma indústria chamada indústria do entretenimento. E essa indústria do entretenimento, ela não é só de, digamos assim, besterol, de distração. Faz parte da indústria do entretenimento uma outra indústria, que é chamada indústria da pornografia. Digamos assim, a gente pode considerar que ela faz parte da indústria do entretenimento e pode considerar que ela também seja uma indústria à parte, certo? Mas a indústria da pornografia tem que objetivo? O que é que ela usa, né, ali dentro? Ela usa aquilo que nós temos de animal. Ela estimula, ela potencializa, ela valida. Ela trata de naturalizar uma questão que deveria ser reprimida, não reprimida, eu até usei a palavra errada aqui, mas superada pelo humano, principalmente essa questão do incesto, tá? Mas o que é que a gente vê? Vamos pensar num site aí como o canadense, o Pornhub, né? Que é um dos sites que tem mais de 100 milhões de visualizações dos vídeos pornôs lá por dia, Então, se você coloca no Google Pornhub, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar lá, que é a empresa de 2 canadenses, né? Você vai encontrar lá irmão com irmã, você vai encontrar filha com pai, você vai encontrar criança, você vai encontrar tudo, todo tipo de digamos assim, perversão sexual, no sentido de animalização do homem, tem ali no Pornhub. E o Pornhub é gratuito. É um site de pornografia gratuito. Então, olhem só. Esse site é um dos... Os donos do Pornhub são uns dos caras mais ricos do mundo. Então, são 3 os sites de pornografia mais famosos do mundo. E os caras são bilionários. Prestem atenção com que eles são bilionários.
o que é que eles fazem? Eles provocam no homem aquilo que é animal. Eu tô falando homem, mas é homem e mulher, mas o homem é digamos assim, o consumidor mais frequente desse tipo de conteúdo na internet, certo? Então, essa indústria, né, da pornografia trabalha com a ideia de despertar os instintos. Quanto mais você desperta os instintos, mais você animaliza. Quanto mais você animaliza, mais você submete. Menos características humanas, mais características animais. Então, no lugar de você evoluir, você está involuindo. Quando você cai nessa pegadinha da indústria da pornografia. Aí tudo bem, mas a mulher também é cooptada por essa indústria. Quando a mulher é cooptada por essa indústria? Nas novelas. Então, digamos que o público das novelas ainda é essencialmente feminino, embora tenha muitos homens aí noveleiros, tá? Tem muito homem noveleiro. E as novelas e os Big Brothers da vida, as banheiras do Gugu, eu nem sei se ainda continua. Ah, não continua, né? Que o Gugu já não tá mais por aqui para fazer aquela série maravilhosa, né? Que todo mundo assistia. Então, galera, isso aí, né? Por isso, é nesse sentido que a indústria da pornografia, ela entra no campo da indústria do entretenimento. Porque o Gugu era o quê? Um programa de auditório. E um programa de auditório de domingo era de sábado, né? E esse programa de auditório fazia o quê? Trazia as mulheres nuas ali na banheira. Sem querer saía a roupa das mulheres ali na hora que elas estavam pegando sabonete na banheira. Vocês lembram dessa história, né? Então, essa indústria é permitida. Porque, por exemplo, essa banheira do Gugu, ela acontecia à tarde. Eu não tô aqui me lembrando bem se era no sábado ou se era no domingo. Mas eu me lembro que era à tarde. Eu me lembro que quando eu era criança, eu passava assim pela televisão do terraço e eu via o pessoal assistindo essa banheira à tarde. Então percebam que o que passa na televisão precisa de filtro. Mas precisa de um filtro que é nosso, que é interno. A gente é que tem que identificar quais são as emissoras, quais são os canais que levam a gente para a animalidade e quais são os canais, as emissoras que conduzem a gente a ser mais humanos. Isso é uma questão pessoal. Então, a indústria da pornografia, se vocês forem olhar aí, por exemplo, as garotas de Bauru, é uma, como é que eu posso dizer assim? É uma organização, né, criminosa, com mais de 20 pessoas do alto escalão aí, de São Paulo principalmente, mas tem de Minas, tem de São Paulo, tem do Paraguai, tem gente da Austrália, dos Estados Unidos envolvido. Então, as garotas de Bauru é um grupo de tráfico de gente, tráfico de mulher. E como é que eles encontram essas mulheres? Eles roubam essas mulheres, eles sequestram essas mulheres. Então já saiu aí, né, nas mídias a questão... Essa operação, as garotas de Bauru, que é uma operação da Polícia Federal, já tentou apreender essas pessoas mais de 9 vezes. Já tentou e não consegue. Então, assim, essa indústria que trafica, algumas mulheres, né, elas são sequestradas. Então, se vocês forem ver a lista de sequestros, de sumiço, desaparecimento de mulheres anual, só aqui no Brasil, vocês vão ficar espantados. É que isso não sai nas mídias. Por quê? Porque as mídias estão muitas vezes, os donos das mídias, muitas vezes estão envolvidos com essas questões. Porque são as pessoas da escala mais alta do poder econômico. Então, não sai. E quando sai, é porque já está escancarado em tudo quanto é mídia, então sai fora do ar rápido, tá? Sai do ar rápido. Por quê? Porque o objetivo é esconder. O objetivo é não resolver a questão. Então, muitas mulheres são sequestradas na rua, outras são convidadas para fazer aqueles trabalhos em boates e tal, né? São as famosas currículo rosa. E aí, depois de um tempo, elas são cooptadas e obrigadas a praticarem, né, as relações sexuais com os clientes que fazem parte dessa rede.
que cooptam essas mulheres. Então, esse processo hoje no Brasil é legalizado, é permitido. É permitido porque a gente vê isso como inofensivo. Mas já está exatamente essa questão que nos conduz, né? É essa questão, essa permissividade, né? Essa permissividade que nós, da sociedade civil, temos com esse tipo de situação, com esse tipo de site, com esse tipo de indústria que permite os crimes de ódio na internet. Porque os crimes de ódio funcionam como? Primeiro, os sites colocam a mulher no nível mais degradante, mais baixo da escala dos animais. Não é dos humanos, não, é dos animais, nesses vídeos, certo? Então a mulher, ela é uma coisa, ela é um objeto usado ali para o prazer do homem nesses sites. Do mesmo jeito que ela é nas revistas pornográficas, certo? Aí com o discurso, porque o discurso é lindo, o discurso é de que aquilo ali é arte, é obra de arte, olha só, corpo nu é arte. Isso não é arte, a gente já viu isso em outra aula, né? A gente já viu que isso é o discurso da indústria da pornografia, né? Da indústria do entretenimento também, para enganar e confundir as pessoas, a massa, na verdade. Por que a massa? Porque a massa, aquilo que a gente falou na aula de democracia, a massa é exatamente as pessoas que se informam pelas mídias. Então, as pessoas que não leem, não tem como ter, digamos assim, um conhecimento específico sobre aquilo. Porque as mídias são dos donos do poder econômico. Você já viu algum pobre ser dono de mídia? Não, porque não é. Então, os donos, os caras que são do alto escalão é que dominam as mídias, são os donos das emissoras de TV. Vocês veem que um comercial ali, às vezes, é 1 milhão com 30 segundos. Então, a gente não está falando de pessoas que não têm dinheiro, não. A gente está falando de indústrias milionárias. Essa turma aí é que é dona das mídias. Então, pensem, elas querem que a gente saiba de quê? De nada. Elas querem que a gente consuma o produto delas. Sacaram aí? Então, os skinheads são outros grupos, né? O grupo dos neonazistas, né? Os skinheads, eles trazem aquele discurso do Hitler de embranquecer a sociedade, da classe mais nobre, a classe que é a pura, né? A raça pura, e as outras raças que são minoritárias e que vieram de outros países, por exemplo, como as levas de escravos aqui para o Brasil, essas raças têm que ser eliminadas. É isso que os skinheads fazem. Então, o que é que eles fazem aqui no Brasil? Eles botam fogo em mendigos que estão dormindo na rua, porque para eles não prestam. Então, os pobres, de um modo geral, são atacados pelos skinheads. As mulheres são violentadas pelos skinheads. Homossexuais também são espancados e violentados pelos skinheads. Então, também são crimes de ódio permitidos pela rede. Porque na internet existem diversas formas de manutenção desse tipo de grupo. Tá? De vez em quando bate uma fiscalização, eles encontram um grupo ou outro, quando é denunciado, enfim. É uma burocracia imensa para que um grupo desse seja descoberto. Mas a rede permite que eles estejam ali se articulando para fazer, digamos assim, para estruturar o ódio deles em ações nas ruas. Né? Então, existem também sites que trabalham essa questão, que justificam o ódio dessas pessoas, né? Que são comunidades que estão ali justamente para falar sobre quanto tal categoria ou tal é inferior à categoria deles. Então, a categoria da mulher é inferior à categoria do homem, nesses sites. Assim como a categoria dos homossexuais é menor do que a categoria dos homens. E a categoria dos afrodescendentes também é menor. E assim vai. Eles formam os grupos, tá? E esses grupos de ataque social, né? São grupos de ataque, são propagadores do ódio. E esses grupos têm crescido. Quais são os crimes que a gente vem ouvindo falar com mais frequência? Os que as mídias noticiam. Os que as mídias noticiam são os golpes.
Então, os crimes cibernéticos que têm a ver com os golpes, ou seja, crimes contra o patrimônio de um modo geral, esses são noticiados pelas mídias sociais, certo? Então, ó, os crimes cibernéticos, eles podem incluir fraudes, estelionatos, calúnias, são os mais, né? Os mais conhecidos, mas não são os que mais acontecem. Difamações, ó, roubo de dados, ameaças. Esses crimes, eles acontecem com certa frequência, mas eles não são tão frequentes, por exemplo, como a pornografia infantil. Então pensem comigo, a pornografia infantil é estimulada por esses sites de pornografia. E o que é a pornografia infantil, né? O que é esse desejo, essa fantasia de um adulto com uma criança, né? Essa fantasia vem exatamente dos animais, porque não existia uma época específica para copular. Então, quando o animal, né, quando a fêmea entrava no cio, ela já podia copular. Então, assim, ela já podia ter relações, né? Então, é cruzar, né, que chama cruzar. Então, assim, eu me lembro que eu tinha uma gatinha que com 7 meses entrou no cio. Então, ó, 7 meses o cio de uma gata é muito novinha ainda, né? Mas quando ela entrou no cio, automaticamente ela pulou do meu andar. Eu morava no primeiro andar na época, ela pulou do meu andar, porque tinha um gato miando lá embaixo, que já sabia que ela estava no cio. E aí o gato foi e cruzou com ela, sem eu ver, né? Claro. E aí, vejam, 7 meses entre os animais. Então, com a gente, essa questão da infância, do infante, né? Isso sempre despertou no humano. Mas isso desperta no humano que tem digamos assim, como é que eu posso falar isso? Que permite, né, o humano que não permite, vou colocar assim, que não permite o desenvolvimento da intuição. Então, é o humano que está ali no estado mais selvagem que tem. E eu tô falando selvagem em matéria de instrução não, viu, galera? Porque, por exemplo, a gente já viu ali nos Estados Unidos professor de Harvard, tá? Que prendia a família dentro do porão de casa e que tinha relações sexuais com as filhas todas, que eram presas em correntes no porão da casa. Vocês lembram dessa história? E o cara era de alto nível intelectual. O que não significa, certo? Isso aí é importante a gente entender. O conhecimento, ele está numa parte do nosso cérebro que não tem a ver com o instinto. Então, o instinto está em outra parte do cérebro, beleza? Então, o instinto está numa outra parte. Então, se você estimula o instinto, como a indústria faz, a indústria da pornografia, se você estimula o instinto, vai estimulando, o que acontece? A pessoa vai cada vez naturalizando mais aquela ação e achando que aquilo ali está correto. E ela acha mesmo, embora ela saiba que ela tem que fazer escondida, ela acha mesmo que aquilo ali está correto. E ela faz. Então, os estímulos têm que ser cortados. Eles têm que ser eliminados para que esse instinto não seja desenvolvido. Porque o instinto ele tem que ser entendido e superado e não desenvolvido. E é o que a indústria faz, desenvolve. Os Big Brothers da vida, eles têm a Big Brother, a Fazenda e esses outros correlatos aí, eles têm a perspectiva de fazer com que você passe o dia todo tentando observar a hora que os casais vão para o quarto. O objetivo é esse, é sexual, é desenvolver essa questão. Então, a indústria vai tentar cooptar a gente de todas as formas. A gente precisa estar atento a isso, tá? A gente precisa estar atento. Os crimes cibernéticos, em maior parte, são causados pela falta de domínio dos instintos, tá? Porque eles estão relacionados, em maior parte, aos crimes sexuais. E que são, como é que eu posso dizer assim, permitidos socialmente, são permitidos. Porque um site como o Pornhub tem mais de 100 milhões de visualizações diárias, tá? Eu tô falando no site de educação, não. Eu tô falando no site Pornhub, que nem é o maior. Beleza? Então, os crimes cibernéticos que a gente ouve falar, em maioria, são esses relacionados a invasões nas máquinas, né? Então, assim, invasão no celular, invasão no
no notebook, no PC, nas máquinas de modo geral, invasão de rede, né? De rede de informação. A gente encontra muito esse que geralmente está associado a golpes, né? Esses estão associados a golpes. Então a gente tem a lei dos crimes cibernéticos, né? Estou vendo aqui nos meus tópicos que eu coloquei aqui para falar. Então, que é a lei Carolina Dickmann, né? A lei Carolina Dickmann, que é a atriz global que teve o notebook, né? Vasculhado por um técnico que ela tinha contratado para consertar, e depois teve as fotos dela expostas, né, fotos íntimas expostas na internet, e ela sofreu chantagem para pagar pelas fotos que eram dela, né? E aí foi quando surgiu essa lei lá em 2012, que é a lei 12.737, a lei Carolina Dickmann, ou a lei dos crimes cibernéticos, né? Então, o que mais a gente tem aqui para falar? A pornografia infantil, como eu disse, é o crime cibernético mais notificado no Brasil, a pornografia infantil, e o segundo é o crime de discriminação, tá? Então aqui no Brasil a gente tem muito essa questão do crime de discriminação, sim, os crimes de ódio de um modo geral, né? Discriminação e preconceito com relação às minorias. Então os cybercrimes, né, eles já têm um direcionamento maior da polícia de inteligência. Então, tanto a inteligência da polícia civil quanto a inteligência da polícia militar já tem trabalhado com a questão dos crimes cibernéticos. Já tem começado a se especializar. Então, a inteligência da polícia militar trabalha mais com prevenção, né? E não a parte ostensiva da polícia militar ainda não está atuando tanto nesse campo. Embora esses crimes que são relacionados ao patrimônio estão sim dentro do ramo da polícia militar, da ostensiva, né? Então, os crimes cibernéticos são crimes de natureza financeira, né? E o tema, galera, cibersegurança tem sido muito falado no Brasil nos últimos anos. Por esse motivo que empresas como aquelas que tem lá no Recife Antigo, aquelas torres, né, grandes que tem lá na beira do rio, tem tantos trabalhadores que vieram para cá, né, tantas inteligências no campo da tecnologia da informação. Então, aquela galera ali, muitos japoneses, né, muitos norte-americanos, estão ali naquelas torres trabalhando com TI, tecnologia da informação, porque eles precisam, digamos assim, se estruturar muito para conseguir ser mais articulados do que os criadores de crimes cibernéticos, porque são muito inteligentes, são hackers, né? São hackers, esses que trabalham com golpe nas máquinas, né? Na rede de internet, de modo geral. Então, esses são os golpistas financeiros, né? E eles trabalham com extorsão também, com estelionato, né? A gente também encontra muitos casos de estelionato dentro das questões do crime cibernético. E deixa eu ver o que mais eu vou falar aqui. Certo, por exemplo, durante esse período de pandemia, né? Não sei se vocês perceberam, mas aconteceu 3 crimes desse tipo relacionados ao patrimônio com empresas muito grandes. Não sei se vocês conseguiram ver aí nos jornais online, né? Então, a gente teve a JBS, né, indústria alimentícia maior do mundo aí. A JBS teve a rede invadida por hackers que cobraram 11 milhões para devolver os dados. Então, os hackers pararam a rede da JBS. Galera, a gente não tá falando como é que eu posso dizer assim, de uma empresa setorizada, não. A gente tá falando da maior que tem no mundo. Ela sofreu um ataque agora na pandemia e foi 11 milhões que cobraram para ela para devolver os dados que eram dela. Tá? Então, a Fleury também, a rede de laboratórios médicos, né? Também sofreu a mesma questão e foi chantageada pararam o sistema da Fleury, a rede, né? E cobraram também uma quantia para liberar os dados novamente, né? E a varejista Renner, né? Que essa ficou mais famosa, que saiu mais na televisão aí.
A Renner também teve a parte dela do e-commerce tomada e parada durante alguns dias, e a Renner teve que pagar também Parece que a Renner não pagou, ela fez um outro tipo de negociação aí, eu não estou muito segura. Mas houve também na Renner agora durante a pandemia, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora, no século XXI, a demanda das seguranças públicas, né, dos órgãos de segurança pública, vai mudar completamente a forma de atuação, porque os crimes eles são virtuais. A maior parte dos crimes vai começar a ser virtual agora no século XXI. Então vai ter que haver uma reestruturação na forma de pensar a polícia. E por isso é importante que a gente entenda quais são as causas que motivam esses crimes. Porque muitas vezes a gente vai ali em cima do crime, a gente vê de uma forma tão superficial o crime que a gente não entende o que é que está por trás deles, então para pensar. Né? Então convido vocês a observarem aí que por trás dos crimes cibernéticos estão não apenas os golpes, né, que são de caráter financeiro, mas estão principalmente os crimes de ódio, tá? E os crimes alimentados pela indústria da pornografia. Esses talvez sejam os piores e os mais difíceis, porque envolvem a questão internacional de tráfico de gente. E essa é uma questão que o poder público não quer resolver.